Boa noite, está no ar o Jornal, edição deste domingo, 1º de junho de 2025, Dia da Criança. Para já, um feliz dia a toda a criança moçambicana. Vamos às notícias. O governo moçambicano ocultou a verdade sobre os pagamentos ao Ruanda em troca do apoio militar prestado pelas tropas deste país no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. A constatação é do acadêmico Elísio Macamo, que falava ontem no seu espaço de opinião aqui na MBC TV. Afinal, o que ganha o Ruanda ajudando Moçambique a combater o terrorismo em Cabo Delgado? Uma pergunta feita vezes sem conta pela sociedade civil moçambicana, mas sem resposta. Finalmente, a resposta veio da imprensa, precisamente do portal de notícias Africa Intelligence, através deste artigo publicado no passado dia 26 de maio de 2025, com o título "O não pagamento por Maputo à fatura de segurança a Kigali alarma as grandes petrolíferas". Para o acadêmico e comentador da MBC TV, Elísio Macamo, não restam dúvidas de que houve ocultação deliberada da verdade. Face a uma insurgência militar que ameaçava vidas e recursos estratégicos, o governo anterior recorreu ao auxílio do Ruanda e a ajuda foi apresentada como expressão da solidariedade entre países irmãos, como se pudesse realmente existir irmandade com um regime autoritário e sanguinário como o daquele país, sem, segundo gente responsável e adulta, qualquer encargo financeiro. É claro que ninguém acreditou. O país, habituado a promessas vazias e a verdades mascaradas, ouviu mais uma vez aquilo que os governantes achavam que o povo queria ou devia ouvir, não o que ele tinha o direito de saber. Hoje, anos depois, emerge a verdade pela boca de jornalistas, concretamente da Carta de Moçambique. Havia, afinal, pagamentos, cerca de 2 milhões de dólares mensais, que o país deixou de fazer para a grande irritação dos mercenários estatais do Ruanda. Dinheiro que, segundo Elísio Macamo, podia servir para capacitar e equipar as forças de defesa e segurança moçambicanas para melhor resposta ao terrorismo no Teatro Operacional Norte e outras ameaças à soberania nacional. Não se investiu esse montante nas próprias Forças Armadas. Não é preciso ser especialista militar para saber que o nosso exército está de rastros. O vice-chefe do Estado-Maior, provavelmente o militar mais capaz que o país neste momento tem, já tinha dado algumas indicações disto. E deve ter sido por isso que ele foi exonerado. Que interesses prevaleceram? Que lições se tiraram? Ninguém pergunta e ninguém responde. O sociólogo questiona igualmente o silêncio que continua a caracterizar o novo governo, liderado por Daniel Chapo. E o silêncio permanece. Nem um novo executivo, que tinha a oportunidade de restaurar a confiança, disse palavra. Fazer diferente para ter resultados diferentes. Palavras apenas. Como sempre foi hábito dos nossos governantes. Mas o que é pior é que nem os membros do partido no poder ousam levantar a voz. A cumplicidade, neste caso, não é apenas política, é moral, é institucional e é nacional. A alegada falta de pagamento às tropas ruandesas reacende o debate sobre a necessidade de transparência no acordo entre Filipe Nyusi e Paul Kagame. Moçambique conta desde setembro de 2021 com a ajuda das tropas ruandesas no combate ao terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado desde outubro de 2017. O antigo combatente da luta de libertação nacional, Amos Mahanjane, diz não ter dúvidas de que o primeiro presidente de Moçambique, independente, Samora Machel, foi assassinado. Falando no programa Moçambique 50 anos, aqui na MBC, o veterano trouxe à tona as memórias da guerra anticolonial. Amos Mahanjane é um dos 75 ex-prisioneiros políticos detidos a 9 de maio de 1964 na fronteira com a África do Sul devido ao seu envolvimento na Frente Clandestina de Luta pela Independência Nacional. E foi o convidado da MBC na mais recente edição do programa Moçambique 50 anos. Ao falar do jubileu da Independência Nacional, lhe veio à memória a morte do primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Machel. Mahanjane não tem dúvidas de que Machel foi assassinado. Mataram. Está claro, ninguém pode me convencer de dizer que foi um acidente, não sei nada. Mataram. Porque
Recordo-me termos ido, eu fui com ele quando fiz parte da delegação que foi ao Malau para discutir com banda que estava a apoiar Arnam. Tinha base lá dentro do Malau. E o Samar tinha toda a informação. E decidiu que devia ir falar com banda. Apresentou provas muito concretas. Qualquer afirmação que o Samora fizesse em frente do banda, o banda limitava-se pura e simplesmente a dizer no, I'm not aware. E o Samora teria exagerado um pouco a partir da altura que já queria bater mesmo o próprio banda. No período pós-independência, Manjane relata com apreço que várias organizações internacionais apoiaram a estabilização do país num período extremamente complicado. Houve uma crise terrível aqui neste país e pensavam que isto iria colapsar, a nossa independência iria colapsar. A Inglaterra, o Oxfam, uma organização que nos apoiou em caminhões e produtos. Estados Unidos, tivemos a QE Internacional, tivemos a QE Logística, prontificaram-se a mandar os técnicos para poderem organizar todos os meios que nós estivéssemos a receber. O antigo combatente admite que, ao longo dos 50 anos da independência nacional, houve um retrocesso a avaliar, por exemplo, pela falência da educação patriótica. É possível que nós não tenhamos sido muito fortes na educação patriótica, na consciencialização das massas. O partido não foi muito forte. Chegou a uma certa altura que o partido não foi muito forte. O especial Moçambique 50 anos, rumo ao jubileu da independência nacional, é transmitido todos os sábados às 20h45 e aos domingos pelas 19h. Pode igualmente ser visto nas plataformas digitais da MBC-TV. O procurador Flávio Xongola diz que Daniel Chapo pode estar a violar a Constituição da República ao acumular as funções de Presidente da República e de Presidente do Partido Frelimo. É mais uma voz que se junta ao coro de críticas. No ano passado, o histórico membro sênior da Frelimo, Oscar Monteiro, endereçou uma carta aberta ao então Presidente da República e Presidente da Frelimo, Filipe Nunes, sugerindo que deixasse a liderança do partido para se dedicar exclusivamente à chefia do Estado. Na altura, Oscar Monteiro argumentava que a acumulação dos dois cargos violava o estabelecido na Constituição. Desta feita, o procurador Flávio Xongola, que submeteu uma queixa ao Conselho Constitucional contra o atual Presidente da República, Daniel Chapo, alegando violação constitucional por acumular os cargos de Presidente da República e da Frelimo, funções que, segundo defende, são incompatíveis. Nós submetemos neste ano, há cerca de 1 mês e meio, um processo no Conselho Constitucional por violação da Constituição da República contra Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, por cumulação contra-constitucional de funções. Ou seja, entendemos que Sua Excelência Presidente da República Daniel Francisco Chapo está a violar a Constituição da República. O magistrado do Ministério Público responsabiliza ainda o Procurador-Geral da República por omissão neste caso. Decorre da Lei Estatuto e Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei 1/2022, de 12 de janeiro, sobretudo no seu artigo 4, a linha G, que uma das competências do Ministério Público é fiscalizar o cumprimento da Constituição da República. E decorre da Lei Orgânica do Conselho Constitucional, que compete ao Procurador-Geral da República intentar ações em defesa da Constituição da República. Então, a pergunta que qualquer cidadão tem que se colocar é quando é que ele viu essa ação a ser intentada por Sua Excelência, Procurador-Geral da República, contra o Presidente da República. O programa Estado de Direito
pode ser assistido na íntegra através das várias plataformas digitais da MBC-TV. Por outro lado, Flávio Xongola manifestou-se crítico em relação à atuação do Ministério Público, acusando o órgão de exercer a sua função de fiscalização da legalidade com dualidade de critérios, o que, no seu entender, compromete os princípios de justiça e imparcialidade consagrados na Constituição da República. Então, não vendo isso, há uma clara omissão da parte desse ente que devia fiscalizar diretamente o cumprimento da Constituição da República em relação a este violador. Se isso acontece, é porque, ou será porque este violador sobrepõe-se diretamente ao nomeado, ou será porque o nomeado, por alguma gratidão de nomeação, omite-se voluntariamente de fiscalizar a Constituição em relação a esses entes. Então, assim, passamos a ter uma justiça de dois polos. Nós fiscalizamos e cumprimos a Constituição da República quando os violadores sejam pessoas como Flávio Xongola, sejam pessoas como o jornalista Daniel Tembi, sejam qualquer cidadão do Xamanculo, da Munhava, mas nós não a fiscalizamos quando os violadores sejam pessoas históricas do país ou pertençam a certos grupos que devido a essa história do país, tenham adquirido alguma imunidade constitucional. É mais do que isso seria pouco. Nós estamos num Estado que desistiu, até neste momento desistiu de fazer cumprir a Constituição em relação a certo grupo de violadores. Um exemplo claríssimo que eu posso dar neste momento análise do procurador Flávio Xongola ao Estado de Direito em Moçambique. Para já, a proposta é um brevíssimo intervalo. Não saia daí, volte conosco já a seguir para a segunda parte. A UIR é o principal adversário da Renamo. É a UIR que atacou o Dhlakama em Zipinga. É a UIR que emboscou o Dhlakama na Beira. É a UIR que andou a fazer tudo. Pôs o Dhlakama viver na Serra da Gorongosa, a fugir da UIR. Agora, é a mesma UIR que fica hoje aliado do senhor Ossuf Momad para retirar da sua sede os próprios membros da Renamo. É incrível. No poder, chegou à conclusão de que esses partidos sofrem da fome. O que querem os seus líderes é acomodação, é ter estatuto de não fazer nada. Dizer, eu sou membro do Conselho de Estado, eu tenho imunidade do Conselho de Estado, mas no terreno lá não te conhecem, no terreno não te vê, no terreno não fazes nada, o teu partido está a cair de podre, mas você é membro do Conselho de Estado. Agora está com inveja ou ódio desses senhores? Não estou com inveja, eu também tenho passaporte diplomático, mas eu não estou sedento disso. Até a qualquer momento posso deixar de ter passaporte diplomático, não é nada isso. O presidente Chap devolve, porque o presidente Nussi também devolveu, o presidente Gebuza também, o presidente Santos devolveram uma parte das coisas. Por quê? Porque estão aí na ribalta, estão nas luzes. Agora, o governador que não tem tanta luz assim quando vai ao distrito, devolve quanto? Para onde? O administrador que também tem ofertas quando vai à base, quando vai visitar os postos administrativos e as localidades, devolve para onde? Quer dizer, então é preciso um regulamento para acabar de vez com isto. Acompanhe logo após o Jornal da Noite, aqui na MBC-TV.
Estamos de volta para a segunda e última parte da presente edição do Jornal da Noite. Os painelistas do programa Bancadas Parlamentares, Romário Alves, da Frelimo, e Arnaldo Chalaua, da Renamo, são unânimes em defender a presença dos líderes dos partidos políticos no Conselho de Estado. Na edição da última sexta-feira do programa Bancadas Parlamentares, os representantes da Frelimo e da Renamo manifestaram-se a favor da permanência dos líderes dos partidos políticos com assento parlamentar no Conselho de Estado, contrariando as declarações do antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Tomás Timbani. Timbani, que em declarações à MBC TV, na última quarta-feira, questionou a pertinência da presença de líderes partidários no Conselho de Estado, argumentando que esta composição pode comprometer a imparcialidade e o espírito de aconselhamento que se exige a este órgão consultivo do Presidente da República. Contudo, Romário Alves, representante da bancada da Frelimo, defendeu o papel dos líderes políticos neste órgão. Os líderes, estando lá, não vão olhar só no cariz política, mas vão dar essa almofada aos interesses dos partidos políticos estar, portanto, vincado, porque o Conselho de Estado é um órgão conselheiro do Presidente da República. Por outro lado, Arnaldo Chalaua, representante da Renamo, foi mais longe ao afirmar que a exclusão dos líderes partidários seria um retrocesso democrático. É uma questão marginal. Pensar e julgar que com a entrada dos presidentes dos partidos é politizar, porque o órgão em si já é político. Não devia ser diferente. A Renamo teve apenas um lugar em termos de proporcionalidade. No meio de visões divergentes, o debate sobre o papel dos líderes partidários no Conselho de Estado continua a agitar os corredores da política moçambicana. Mas para os representantes da Frelimo e da Renamo, manter esses líderes no órgão consultivo do Presidente é essencial para a consolidação da democracia e do diálogo político nacional inclusivo. Ainda na política nacional, o acadêmico Paulo de Souza alerta que a crise política interna na Renamo pode colocar em risco o pluralismo democrático em Moçambique. Moçambique é um Estado de direito assente no pluralismo democrático e na participação dos cidadãos na vida política, através dos partidos e outras formas de organização. Perante a crise política interna que abala atualmente a Renamo, uma das principais forças políticas do país, o acadêmico Paulo de Souza alerta para possíveis desequilíbrios democráticos caso o partido venha a desaparecer do panorama político nacional. A crise na Renamo, para todos os efeitos, vai fragilizar a oposição e ameaça o sentido pluralista democrático de Moçambique. Portanto, se não existir a Renamo, se a Renamo deixar de existir, o pluralismo democrático começa a entrar em crise. Porque a democracia, o pluralismo, mostra-se existente com a existência dos outros partidos políticos e num sentido legal, democrático, com ausência de crises internas. Portanto, se a Renamo, para todos os efeitos, colapsar, o espaço será ocupado por outras forças, como, por exemplo, o Podemos. Para Paulo de Souza, é fundamental que o presidente da Renamo, Ossufo Momad, reflita seriamente sobre o seu papel nesta crise, já que está no centro do problema. A Renamo terá de decidir entre vamos lá, uma espécie de reunificar-se com o diálogo interno, um diálogo real, abrangente, por via de um congresso extraordinário. Portanto, isto marca o sentido democrático dos partidos políticos. Tem um outro elemento, ou fragmentar-se, acelerando o fim da sua relevância nacional. Portanto, com esta crise, com essa insistência do Ossufo. E depois, um sentido direto ao Sr. Ossufo Momad, que deve refletir se ainda tem condições para liderar uma transição ordeira ou se tornou, ele efetivamente é parte do problema. A Renamo encontra-se mergulhada numa profunda crise interna
desde a realização do seu 7º Congresso no ano passado, em Alto Moloque. O partido também sofreu um forte revés ao ser relegado à 3ª posição nas últimas eleições gerais. E no quadro das festividades do Dia da Criança, a plataforma da Sociedade Civil para a Nutrição e Segurança Alimentar lançou hoje um apelo urgente aos órgãos de decisão encarregados de educação, escolas e ao setor privado para reforçar o compromisso com a nutrição infantil face aos alarmantes dados nacionais sobre a intoxicação alimentar e consumo descontrolado de produtos ultraprocessados. Desde o ano 1950, por iniciativa das Nações Unidas, que o mundo vira as atenções no dia 1 de junho para crianças que continuam a sofrer de maus tratos, doenças, fome e discriminações. No âmbito da celebração do Dia Internacional da Criança, este domingo, a plataforma da Sociedade Civil para a Nutrição e Segurança Alimentar lançou um apelo aos encarregados de educação, escolas e ao setor privado para reforçar o compromisso com a nutrição infantil face aos alarmantes dados nacionais sobre intoxicações alimentares e consumo descontrolado de produtos ultraprocessados na infância. De acordo com este documento, a plataforma destaca que 1 em cada 5 crianças sofre de intoxicação alimentar. Dados mais recentes do Sistema Nacional de Vigilância Nutricional revelam que 1 em cada 5 crianças moçambicanas sofreu nos últimos 12 meses pelo menos um episódio de intoxicação alimentar leve a moderada. Entre as causas mais frequentes destacam-se consumo excessivo de alimentos industrializados ricos em sal, açúcar e conservantes, falta de higiene no manuseio e conservação de alimentos, venda indiscriminada de produtos alimentares impróprios nos arredores das escolas e em zonas perurbanas. LESE. A plataforma da Sociedade Civil para a Nutrição e Segurança Alimentar acrescenta que mais de 35% das crianças entre 5 e 12 anos consomem diariamente produtos ultraprocessados como refrigerantes, bolachas recheadas, pipocas e sumos empacotados, alimentos que comprometem o crescimento saudável e aumentam os riscos de obesidade, diabetes infantil e deficiências nutricionais. Neste contexto, a plataforma destaca 4 áreas prioritárias de ação imediata. Fiscalização alimentar. As autoridades locais e nacionais devem reforçar os mecanismos de controlo da qualidade dos alimentos comercializados, principalmente em zonas escolares e mercados informais. Educação alimentar nas escolas. É urgente integrar a educação nutricional nos currículos escolares e promover ambientes que valorizem práticas alimentares saudáveis. Responsabilidade familiar. Pais e encarregados de educação devem rever os lanches escolares e priorizar alimentos frescos, locais e ricos em nutrientes. Ética empresarial. As indústrias alimentares devem evitar campanhas de marketing agressivo dirigidas a crianças e assumir um papel responsável na construção de uma cultura alimentar saudável. Expositores da Feira de Artesanato, Flores e Gastronomia de Maputo, FEIMA, ressentem-se do fraco movimento de turistas e apreciadores de arte. Dizem que o movimento reduziu de forma drástica e isso está a comprometer o negócio. A Feira de Artesanato, Flores e Gastronomia da cidade de Maputo, FEIMA, registra nos últimos tempos fraca afluência de apreciadores de arte e clientes. A situação afeta perto de 400 expositores, conforme parte deles relataram à MBC TV.
Salomão Nhampine é artesão e expositor na FEIMA desde a abertura deste espaço em 2010. Claudina Melita tem mais de 5 anos como florista. Emanuel Meijate expõe suas telas neste espaço há 14 anos. Estes afirmam que desde a eclosão da Covid-19, a apreciação e compra de suas obras reduziu de forma drástica, o que compromete os rendimentos. É difícil. É difícil porque não tem muitas facilidades. O mercado não é muito bom. Talvez eu não saiba explicar os porquês, mas eu acho que é difícil. Só que já que somos artistas, já que temos essa vocação, temos que fazer a arte. Cada semana temos prejuízo. Às vezes nós deitamos volta de 7 embalagens, 10 embalagens, porque já não há aquela aderência, porque já está cheio de exatamente tipo de floristas. Aí quem vem comprar aqui para revender. A arte em Moçambique é um desafio enorme, não é? E tem momentos bons, tem momentos maus. E, infelizmente, até agora, dependemos mais de turistas internacionais que vêm comprar nossas obras. Não digo que os outros moçambicanos não compram as obras, turistas nacionais compram as obras sim, mas infelizmente ainda depende mais de turistas internacionais. Por via disso, o artesão Manuel Domingos critica algumas medidas impostas para viagens aéreas que restringem o porte de certo volume de artigos de arte. Pedimos que facilitem também para o artista, muito para o artista. Eu acabo o meu tempo fazendo uma peça, acho que a consoante que vou apanhar um dinheiro, vou fazer isso. Mas vem um artista, vem um estrangeiro que não posso levar essa peça, é grande, vão me levar lá no aeroporto. Ou vão pegar lá no aeroporto. Isso aí muito acontece nas esculturas, de madeira. Nessas coisas também, essas peças grandes também já não levam. Por exemplo, aquela aí já tem quase 7 anos, aquela peça. Mas a antiga, isso aqui não ficava nem um mês. Situada no Parque dos Continuadores em Maputo, a Feira de Artesanato, Flores e Gastronomia foi fundada a 10 de novembro de 2010 com o objetivo de reunir artesãos locais em um só espaço para exposição e venda de artesanato, mas também para apreciação da diversidade cultural moçambicana. Para já vamos conferir a previsão do tempo para as próximas 24 horas. Está completa a informação neste jornal. Não perca já a seguir o programa A Semana com Salomão Moiana, a análise dos temas mais candentes da atualidade moçambicana. Boa noite e até amanhã.